Trabalho realizado para a disciplina de Exame e Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal de Alfenas, e o tema deste trabalho é o TSH e T4. E as alunas responsáveis são Caroline Ribeiro, Giovana Soares, Jéssica Correia, Larissa Cardoso e Marcela Couto. A glândula tireoide tem um formato de borboleta. Está anatomicamente localizada na parte anterior do pescoço e pesa cerca de 25 gramas. É dividida em 2 lobos secretores ligadas por um istmo. A função da tireoide é regular a taxa metabólica corporal. A tireoide produz 3 hormônios: o T3, que é o triodotironina, T4, tetraidotironina ou tirosina, e a calcitocina. O hipotálamo, responsável pelo controle das taxas hormonais, secreta o hormônio TRH, que por sua vez estimula a hipófise a produzir o TSH, que tem por função estimular a tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. Altas taxas de T3 e T4 inibem a produção no hipotálamo de TRH e, assim, a produção pela hipófise de TSH. Baixas taxas de T3 e T4 estimulam a hipófise a produzir no hipotálamo TRH e também inibem a produção pela hipófise de TSH. Um outro hormônio liberado pela glândula tireoide é a calcitocina, que regula a concentração de cálcio no sangue, quando está elevado, promovendo a deposição de cálcio nos ossos e a eliminação do cálcio na urina, além de inibir a absorção deste pelo intestino. O hipotiroidismo é caracterizado pela redução dos níveis circulantes normais de hormônios tiroidianos, o T3 e T4, levando a uma elevação dos níveis de TSH, geralmente causado pela retroalimentação negativa, mas pode ser causa também por doença hipotalâmica ou hipofisária. Hipertiroidismo é um estado hipermetabólico resultante do aumento da função da tireoide, com altos níveis de T3 e T4 livres, e baixos níveis de TSH, pela inibição da hipófise pelas altas taxas de T4. A falta do TSH altera o tecido tiroidiano normal, deixando-o assim atrofiado e sem função. Causas. Algumas das causas do hipotiroidismo são tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune que provoca a redução gradativa da glândula, a falta de iodo na dieta, o lítio, usado no tratamento de doenças maníaco-depressivas. A causa congênita resulta da deficiência dos hormônios tiroidianos fundamentais na organogênese do sistema nervoso central até os 2 anos de vida. Já no hipertiroidismo, doença de Graves, doença hereditária que se caracteriza pela presença de um anticorpo no sangue que estimula a produção excessiva dos hormônios tiroidianos. Bócio com nódulos que produzem hormônios tiroidianos sem a interferência do TSH, hormônio produzido pela hipófise. Também neoplasias são uma das causas de hipertiroidismo. A inflamação da tireoide também são uma das causas e a causa congênita. Os principais sintomas do hipertiroidismo são dificuldade de dormir, aceleração dos batimentos cardíacos, intestino solto, agitação, muita energia apesar de muito cansaço, queda de cabelos, calor e suor exagerado e menstruação irregular no caso da mulher. Alguns dos sintomas do hipotiroidismo são mixedema, que é um inchaço maciço, depressão, a desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino preso, menstruação irregular, diminuição da memória, um cansaço excessivo também está presente, dores musculares, sonolência excessiva, além do normal, pele seca,
queda de cabelo, ganho de peso e um aumento do colesterol no sangue. Algumas das doenças da tireoide é o cretinismo, que é a causa congênita do hipotireoidismo, que causa deficiência no desenvolvimento da organogênese no sistema nervoso central da criança. Uma das características é o inchaço e, em comparação a uma criança normal, ela apresenta também um tamanho reduzido. A osteoporose é causada pela consequência do excesso de exposição ao hormônio tiroidiano. Principais influências da glândula no corpo. Efeitos gerais. Há um alto consumo de O2 e geração de calor, assim como a captação e oxidação de glicose e de ácidos graxos, e há também um aumento da temperatura corporal. Alguns efeitos respiratórios são frequência respiratória elevada, mesmo no repouso, e há um aumento da quantidade de hemácias. Os efeitos cardiovasculares são aumento do débito cardíaco, da frequência cardíaca em repouso. Alguns efeitos metabólicos, há um aumento da absorção gastrointestinal de glicose e da taxa de renovação da glicose, e o aumento da taxa de renovação proteica. Efeitos sobre o crescimento e o desenvolvimento tissular, efeitos sobre o osso e efeito também sobre o sistema nervoso. O diagnóstico é feito por etapas. Na anamnese e o exame físico são relatados os sintomas e é onde começa-se o estudo de um possível diagnóstico, que pode ser mais facilmente interpretado com a ajuda de uma análise de hemograma, onde são analisadas as taxas de TSH e T4 livre. Caso seja necessário, o médico solicita um exame de ultrassom e, se preciso, uma biópsia por punção. O diagnóstico também pode ser feito no recém-nascido pela triagem neonatal. Nesta imagem, podemos ver um exemplo de palpação da glândula tireoide e, ao lado, uma escala de graduação dos nódulos tireoidianos, que seria uma classificação quanto à palpação. Já nesta imagem, são exames de ultrassom, onde as setas indicam a localização dos nódulos tireoidianos. Nesta imagem é feita a demonstração de como é feita a triagem neonatal, o vulgo teste do pezinho. Já nesta imagem é feito o passo a passo de como realizar o autoexame da tireoide. Essas tabelas têm a demonstração referente aos níveis de TSH presentes em crianças, adultos e idosos. TSH elevado, queda de hormônios circulantes, induz ao aumento da produção de TSH. Existem 3 tipos, que é o hipotireoidismo subclínico, que é o aumento do TSH, porém com níveis hormonais normais e queda baixa de T4 livre, assintomático. O segundo, que é o hipotireoidismo clínico, aumento exacerbado do TSH, associado ao nível de T4 livre, sintomas típicos. E o terceiro, que é o hipotireoidismo central, que é altas taxas de TSH, associado a altas taxas de T4, associado também a sintomas típicos de hipertireoidismo e indicam problema na hipófise. TSH baixo, hipertireoidismo subclínico, que é a alta produção de hormônios pela tireoide, induz a redução de níveis de TSH e T4 livre normal. O hipertireoidismo clínico, que é a tireoide muito ativada, níveis de T4 muito elevados. E o hipertireoidismo central, que são níveis muito baixos de TSH e também de T4, que há um problema na hipófise por baixa de níveis de T4 livre. Prevenção e tratamento das doenças da tireoide. A homeopatia, uma ideia central é a cura pelo semelhante, ou seja, o mesmo agente causador da doença tem a propriedade de eliminá-la.
Na acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa, um sistema energético no qual a energia flui através de canais meridianos. E exercícios físicos. Durante os exercícios, o nível de predição do hormônio estimulante da tireoide, TSH, é alterado. E a fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais. Esta imagem demonstra a comparação de uma pessoa antes de realizar o tratamento e após a finalização do tratamento. Alimentos reguladores. É de extrema importância que se tenha um hábito alimentar saudável que minimizem os efeitos negativos da doença. Uma dieta rica em frutas e legumes tem alto teor em água e uma baixa quantidade de calorias, tornando-o então facilmente processado pelo corpo. Carnes magras, como frango, peixe, fornecem proteínas e gorduras essenciais em combinação com baixos níveis de gorduras saturadas. Uma matéria-prima importante na formação dos hormônios da tireoide e controle a conversão dos hormônios inativos em ativos, que é o iodo, juntamente com o selênio e o zinco. A quantidade ideal de iodo recomendada é de 150 microgramas por dia para um adulto saudável e para crianças o indicado é 90 microgramas para crianças de 8 anos, de 1 a 8 anos no caso. E as principais fontes são sal, leite, gema de ovo, frutos do mar, algas, linhaça e peixes de água salgada. Para a tireoide trabalhar mais, é importante que se consuma algas marinhas, castanha do Pará, que contém selênio, e turbina tireoide, quinoa, que é rico em vitaminas e minerais como zinco e o ômega 3, e evitar também água clorada, que compete com o iodo e prejudica o funcionamento da tireoide. Evitar sucralose, que possui cloro na sua composição, e também evitar gorduras. Para que a tireoide trabalhe menos, é importante consumir brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, que ajudam a suprir a produção exagerada de hormônios. Evitar também sal, que é suplementado com iodo. Também é importante evitar café e outras bebidas que na sua composição contenha cafeína, como refrigerantes e alguns chás, no caso, chá preto. São bebidas estimulantes e podem aumentar os sintomas do hipertiroidismo, como palpitações e tremores. Tratamentos disponíveis. É importante salientar que o tratamento deve ser iniciado assim que o problema for diagnosticado. No hipotiroidismo, há necessidade de reposição hormonal, feito com comprimidos de T4 tomados por via oral. A dosagem é orientada pelo endocrinologista, baseado nos resultados dos exames. Se administrado corretamente, o medicamento não apresenta efeito colateral. Alguns pacientes podem relatar perda de peso após início do tratamento. Porém, o medicamento não provoca emagrecimento. É recomendável de 6 em 6 meses consultar o especialista e fazer exames como a dosagem do TSH, para a verificação e a necessidade de mudança na dosagem do remédio. Já no hipertiroidismo, podem ser usados também algumas drogas antitiroidianas que atuam na glândula, diminuindo a produção hormonal. Geralmente, esse tratamento inicial escolhido quando o paciente não apresenta remissão da doença ou o volume da tireoide esteja muito aumentado. Opta-se também pelo iodo radioativo. A cirurgia também pode ser indicada quando há contraindicações para o uso do iodo radioativo, quando a glândula se encontra com volume muito maior ou quando há nódulos na tireoide. O médico determinará se a remoção será total ou parcial. Vai depender de acordo com as características do histórico clínico do paciente. Neste exame de TSH ultrassensível,
É possível perceber que o resultado é normal, estando o valor final dentro das taxas de normalidade, assim como o resultado da análise de T4 livre. Neste exame de T4 total, podemos verificar que, pelos valores de referência para adulto, este resultado é tido como normal. Já nesta análise de TSH, o resultado também é normal, estando dentro dos valores de referência. No caso deste paciente, os níveis de T4 livre estão dentro dos valores de referência. Já o hormônio tiroestimulante, em seu resultado, apresenta-se levemente acima do valor de referência utilizado pelo laboratório. Neste outro exame de TSH, o resultado é normal. Muito obrigado!